Olá pessoal, Gláucia com vocês para a gente conversar um pouco sobre proporcionalidade. Mas é importante que antes de você começar a ver esse vídeo, você tenha feito a leitura das páginas 88 até a 92. O texto está simples, os exemplos estão fáceis e esse vídeo começa a partir de então. Mas sem ler essas páginas, você vai ficar um pouco perdido, tá certo? Começamos então. Eu percebi que a partir dessa parte aqui da unidade 4, o pessoal tem um pouco de dúvida e não entendeu bem o que era para fazer nessa atividade. Então, eu coloquei um pedacinho dela aqui para a gente conversar. A atividade é sobre múltiplos comuns e mínimo múltiplo comum. Então, o exemplo coloca para a gente os múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7, que nada mais é que a nossa famosa tabuada, né? Múltiplos de 2 são os números da tabuada do 2, ó, se você observar aqui. Eles não terminam em 2 vezes 10, tá? Tem 2 vezes 11, 2 vezes 12, enfim, tem mais um monte de número aqui. Eles estão representados aqui na forma de conjuntos, né? Então, eu tenho aqui já listado. E muitos alunos vêm perguntar para a gente sobre esse exercício, mas não entendeu o que é para fazer, né? Aqui é só uma informação. O exercício, na verdade, começa aqui. O que ele quer? Que com base na observação desses múltiplos dos números que ele apresentou para você aqui, que você encontre os múltiplos que são comuns na tabuada do 2 e do 3, ao mesmo tempo. Então, o que está querendo dizer aqui? Eu quero que você pegue quem está repetindo aqui nas duas tabuadas, os números iguais das duas. Ele não quer todos, ele quer só os 6 primeiros números. Então, já começo olhando aqui, ó, do 2 e do 3, tá vendo? Compara esses dois múltiplos aqui, ó, é 0 e 0, não é? Então, você tem que pôr ele aqui, porque ele tá aparecendo nas duas tabuadas. Próximo que aparece nas duas tabuadas, ó, é o 6. O 6 aparece nessa e o 6 aparece nessa, tá vendo? Nas duas. É isso que ele quer que você faça, que você preencha essas lacunas aqui, colocando os números, os 6 primeiros números que repetem nas duas tabuadas. E a sua resposta vai ficar assim, ó. Repete o 0, repete o 6, repete o 12, o 18, o 24 e o 36. Tem mais, mas ele pediu só os 6 primeiros, certo? Agora, ele quer, na letra B, que você diga quem é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3. É só você olhar na resposta que você deu. Pulando o 0, ele quer que você pegue o menor que repete nas duas tabuadas. É o 6. Certo? Isso que foi feito no A e no B é para você fazer no segundo exercício, no terceiro e assim por diante. Aqui você vai observar a tabuada do 2 e do 5. É só você olhar aqui. Já está tudo pronto, é só copiar para cá, tá certo? Essa era a atividade. Pessoal, nessa atividade agora, muita gente faz confusão, porque quando começa a ler as informações das barracas aqui, 5 dúzias custa tanto, 4 dúzias custa tanto, começa a fazer confusão. Eu gosto de organizar. Seria legal para você entender, para poder responder as perguntas aqui, saber o preço de cada dúzia em cada barraca. Então, vamos organizar isso? Como é que, olha, se 5 dúzias custa 12, quanto custa cada dúzia? Basta você dividir 12 por 5, né? E assim você vai fazer com as outras barracas, você vai chegar nessas respostas, ó. Então, agora você sabe quanto custa a dúzia em cada barraca. Custa R$ 2,40 na do Antônio, R$ 2,50 na do Bernardo e R$ 2,00 na do Carlos. O Carlos, tá beleza, a dúzia é mais barata, certo?
Agora, com base nisso, olhando para isso, você consegue responder a pergunta 1 e 2 e as outras que vierem pela frente, tá? Mas eu vou fazer essas que estão aqui na tela com vocês. Ó. Com base nos valores da dúzia da laranja de cada barraca da feira, assinale as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, é para você botar aqui um F ou um V, tá? Vamos pensar. Com o dinheiro que se usa para comprar 36 dúzias de laranja na barraca do Bernardo, dá para comprar 20 dúzias de laranja na barraca do Carlos. Vamos ver se isso é verdade? Vou fazer a conta. Olha lá. 16 vezes a dúzia da laranja na barraca do Bernardo vai dar R$40. E 20 na do Carlos vai dar R$40 também. Então, é verdade isso daí. Eu vou lá e coloco um V de verdadeiro. Vamos ler a segunda. Com o dinheiro que se usa para comprar 6 dúzias de laranja na barraca do Antônio, então é 6 vezes 2,40, que é o valor da dúzia lá, dá para comprar 15 na barraca do Carlos, seria 15 vezes 2. Vamos ver se é verdade? Ó, na barraca do Antônio, eu vou gastar R$14,40. E se eu comprar 15 dúzias lá do Carlos, eu pago 30. Então, não é verdade que é o mesmo dinheiro. Eu vou precisar de mais. Então, eu vou lá colocar falso. Segundo exercício, com base nos valores das dúzias apresentados, que são esses valores aqui, ó, com R$24, quantas dúzias dá para eu comprar na barraca do Antônio? A barraca do Antônio custa isso a dúzia. Se eu tenho R$24, eu faço o quê? 24 dividido por 2,40, que é o preço da dúzia, eu consigo comprar 10 dúzias, tá certo? Então, eu vou lá e respondo 10. Detalhe, pessoal, tem mais perguntas aí para vocês responderem sobre esse exercício. Eu só fiz esses para dar aquele pontapé inicial, para a pessoa entender que sem saber o preço da dúzia, fica difícil a gente conseguir começar a pensar em cima do assunto. Então, o detalhe aqui, crucial, era descobrir o preço da dúzia de cada barraca. Daí, você dá sequência nos seus exercícios e resolve o restante, ok? Muito bem. Outro tema que tem nesse seu capítulo aí para estudar é sobre o conceito e o uso das razões. Razões, frações, divisões, tudo isso é sinônimo, tá? Bom, ele dá aqui uma atividade, não esqueça que você tem que ter lido o texto, certo? Ele dá uma atividade que eu vou ler junto, a gente vai começar a resolver. Atividade 1 diz assim: a comissão de fábrica de uma empresa tem que ser renovada, pois os mandatos dos representantes estão no fim. A eleição para escolher os membros dessa comissão apontou 10 candidatos para cada cargo na comissão. Sabe-se que tem 40 trabalhadores para disputar essa eleição. Quantos representantes foram eleitos? Veja, se eu tenho 40 e tenho 10 cargos, não é isso? 10 candidatos para cada cargo. Como é que eu vou escrever isso? 40 para 10. Vai dar 4 representantes, certo? Então, olha, o uso das frações ou razões para representar, então, o meu valor final. Bom, vamos ler o segundo. Houve um concurso para a seleção de professores numa cidade do interior de São Paulo. Veja o número de candidatos e de vagas por disciplina. Língua portuguesa tem 4.200 candidatos e tem 600 vagas. Matemática tem 4.745 candidatos e 365 vagas. Determine a relação candidato-vaga de cada disciplina. Eu vou fazer a mesma coisa que foi feito nesse anterior. Eu tenho 4.200 para 600. Como é que eu escrevo isso? 4.200 sobre 600. Faço a divisão dos dois e chego em 7 candidatos por vaga, certo? Você vai fazer agora sozinho na próxima página aí, o de matemática. É a mesma coisa, você vai dividir isso aqui por 365 e vai saber quantos candidatos tem por vaga, tá certo? Muito bem. Uma coisa muito comum da gente ver
na cozinha é esse tipo de cálculo com proporção. A gente falou desde o começo do vídeo que a gente ia trabalhar com proporcionalidade, né? Se você observar uma receita como essa daqui, ele pegou uma receita simples de 30 balas de leite, mas qualquer receita serviria para exemplificar isso. Ele pegou uma curtinha, que é essa daqui, esses são os ingredientes, e fez algumas perguntas em cima disso. Qual a quantidade de ingredientes necessária para fazer 10 balas? Olha, para fazer 30, usava esses ingredientes aqui. Para fazer 10, você concorda comigo que eu reduzi para 3? Eu peguei 1/3 da minha receita, eu dividi essa receita em 3 partes, né? Quero fazer uma parte só, quero fazer só 10 balas. Então, eu tenho que pegar cada ingrediente desse e fazer a mesma coisa. Pegar esse 4 e dividir para 3, esse 3 e dividir para 3, pegar esse 8 e dividir para 3, para eu saber, então, quanto que vai precisar para fazer só 10 balinhas. Como é que eu escrevo isso? Exatamente como a gente fez no slide anterior. Ó, 4 que eu tinha, copo de leite, eu vou dividir para 3, 3 para 3, que era o copo de açúcar, e 8 para 3. É só você dividir a receita por 3. Aí você vai falar, nossa, mas 4/3 do copo de leite, como que é isso? Se fosse 3/3, né, era um copo. Mas é 4/3, é um pouco mais que um copo. Como é que eu represento em desenho? Eu não vou fazer copo aqui, mas ó, em desenho fica mais ou menos assim. Eu divido a coisa em 3, só que eu preciso pegar 4 partes. Então, eu faço de novo o desenho, ó. Aqui, essa é a representação de 4/3. O copo de açúcar fica normal, é facinho entender o copo de açúcar, né? E as 8 colheres de mel, 8/3 da colher de mel, né? Olha só como é que eu mostro isso. 8/3 da colher de mel tá aqui, representado aqui, ó. É para dividir em 3 partes, mas 8/3 quer dizer, vai dar mais, né? Eu preciso pegar mais do que as 3 partes, então vai dar tudo isso aqui, ó. 6 mais 2, 8, certo? Essa é a representação. Muito bem, agora eu tripliquei a receita na letra B. Eram 30 balas, agora vão ser 90. Aí ficou fácil. Basta eu pegar cada valor lá aqui, ó, no começo e triplicar todos eles. Ficou mais ou menos assim, ó, certo? Só isso. Agora, e se eu quiser fazer 100 balas? Puxa, 100 balas. Pensa bem, você acabou de ver como é que faz 90. Precisa disso aqui, ó. Você tinha feito 10, precisa disso aqui. Ah, então ficou fácil. É só juntar as duas receitas. Eu junto esse tanto aqui com esse tanto aqui, consigo fazer 100 balas, tá certo? Aí no seu livro tem mais um monte de receitas sobre molho, sobre uma porção de coisa. Tenta responder e vê se você consegue chegar na resposta, ok? Qualquer dúvida, o seu professor do CEJA está lá para te ajudar. Pessoal, esse assunto aqui, ele é bem extenso, né? E mostra vários tipos de situações onde a gente usa razão, proporção. E eu peguei essa atividade 4 que está lá na sua página 114, fui pulando um pouco dos seus exercícios para você ir fazendo os seus. Os últimos que você estava fazendo, aqueles da receita, né? Agora, na página 114, você tem essa atividade 4. Vamos ler. Quando se abre um empreendimento em sociedade, os sócios podem contribuir com partes diferentes de capital para iniciar o negócio. Nesses casos, em geral, estabelecem por contrato uma retirada ou divisão de lucros e prejuízos em partes proporcionais ao capital investido. Bom, traduzindo em miúdos, quem investe mais na hora de pegar os rendimentos vai pegar mais. É muito justo, né? Vamos combinar. Resolva os exercícios a seguir, em que é preciso calcular as quantidades apresentadas em cada situação. Aí ele pega esse primeiro exemplo. João e José entraram num negócio de coleta de latas de alumínio para vender em um posto de reciclagem.
João trabalha 4 horas por dia, enquanto o José trabalha 5 horas por dia. No final de um dos dias de trabalho, havia recolhido cerca de 3.600 latas. Os dois resolveram dividir o arrecadado com a venda das latas proporcionalmente às horas trabalhadas naquele dia. Quantas latas couberam a cada um? Bom, vocês entenderam aí na leitura do texto que o João trabalhou menos do que o José. Então, obviamente, vai dar um lucro aí, as 3.600 latas, mas o João tem uma parte menor disso, não é verdade? Tá claro de perceber, o negócio é que as pessoas às vezes não sabem como é que mostra isso. Bom, primeiro eu precisava saber quantas latinhas são catadas por hora, tá? No total, se você juntar as horas de trabalho do João e do José, dão 9 horas. 9 horas, eles cataram 3.600 latas. Puxa, mas quantas latas por hora cata? Basta a gente dividir, né? Então, olha só, o João é 4, o José é 5, total deu 9 horas. As 3.600 latas que foram catadas em 9 horas, se eu dividir, vai dar 400 latas por hora. Bom, aí fica mais fácil de enxergar, né? Porque se o João trabalhou 4 horas, então ele tem 4 vezes esse valor, 4 vezes 400 latas, não é isso? E o José tem 5, 5 vezes 400. Olha como é que fica. Então, ao João cabe 1.600 latas e o José fica com as outras 2.000. Pode juntar tudo que você vai ver que vai dar 3.600. Facinho, não é, pessoal? Então, eu dependo de saber por hora quantas latas são catadas, porque aí a gente consegue descobrir quanto que cada um merece, tá certo? No livro de vocês tem bastante exercício sobre isso, é só você seguir o seu roteiro que você vai se encontrar aí no seu livro. Faça todos, tente chegar no resultado e se não conseguir, o seu professor do SEJA está lá te aguardando para te ajudar. Outro tipo de exercício que você vai encontrar está ligado com porcentagem, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ele deu uma manchete lá no livro de vocês com algumas informações, né? Sobre a cidade de Montanha Acima. O nome da cidade é Montanha Acima. E ele se refere a uma quantidade lá de 50.000 trabalhadores. Tá aqui no texto, tá certo? 50.000 trabalhadores dessa cidade aqui. Aí as informações são: 83% dos trabalhadores têm registro em carteira, 54% dos trabalhadores estão sindicalizados, 51% dos trabalhadores estudam à noite e 60% desses trabalhadores ganham mais que um salário mínimo. Ótimo! O que eu vou fazer com esse monte de informação? Vamos para as perguntas. As perguntas se encontram na página 121, tá? Quantos trabalhadores de Montanha Acima estudam à noite? Veja, eu vou lá buscar essa informação na minha tabelinha das manchetes que ele me deu. Tá falando aqui que 51% dos trabalhadores estudam à noite. Ótimo, como é que eu mostro isso? 51% de quantos? Nós estamos falando do universo de 51.000. Então, vamos calcular isso? Vou mostrar, ó. 51% pode ser escrito desta forma ou desta forma. Mas vamos trabalhar com a fração? 51% de, eu transformei num vezes aqui, 50.000. Esse pontinho que você está vendo aqui é uma conta de vezes. A gente já fez isso no vídeo anterior, na outra prova, tá? Eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Então, você multiplica 51 vezes 50.000, o que deu você divide por 100. Aí, você chega no resultado, 25.500. Um pouco mais da metade daquelas pessoas estudam à noite. Para responder as outras coisas, a gente vai fazer o mesmo tipo de cálculo. Quantos são sindicalizados? Vamos procurar.
Ah, é 54%. Olha como eu escrevo 54%. O D está substituído por um vezes aqui, 50 mil, que eu vou chegar em 27 mil pessoas sindicalizadas, certo? Então, é simples. Faça seus exercícios aí no livro e qualquer dúvida peça ajuda para o seu professor. Olha, esta situação é muito comum no dia a dia da gente. Quem é que nunca foi no supermercado e passou por essa situação aqui de ter que saber qual produto compensa mais? Se é o maior, se é o menor, né? É uma coisa fácil da gente perceber. Às vezes o aluno olha isso aqui e não sabe por onde ele começa a comparar. Olha, é igual o problema da latinha que a gente viu agora há pouco. Eu precisava saber quanto é o preço do quilo. É igual o caso da laranja que a gente viu agora há pouco. Eu preciso saber o preço do quilo. Se você dividir R$8 aqui, ó, por 5 quilos, você vai saber o preço do quilo. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E aí, ó, se você fizer isso, o quilo desse grandão aqui saiu em 60. O do outro sai 1,70 e o do outro sai 1,80. Ou seja, compensa mais você comprar o saco grande em termos financeiros, né? Do que você comprar os outros menores. É simples, é fácil, mas muita gente tem dificuldade com isso. Então, o objetivo é aquele de sempre, ó, descobrir o preço do quilo para você conseguir visualizar melhor, tá certo? Aí você vai ter um monte aí para fazer sobre isso daí. Tem o das bananas, o da carne, o do pãozinho, enfim. Tenta fazer, tenta chegar no resultado. Qualquer dúvida, peça ajuda, tá certo? Bom, este tipo de problema também é bem comum aparecer e é importante saber fazer, né? Tudo está ligado com proporção, com fração, com razão. Vamos tentar fazer então junto comigo? Em um jogo de basquete, o João acertou 13 cestas das 25 tentativas e o Marcelo fez 12 de 24. Aí, quem é que teve o melhor rendimento? Veja, vamos escrever o que está falando aí, ó. 13 de 25. Olha lá como é que a gente escreve. 13 sobre 25. Divide na sua calculadora. Aqui a calculadora é crucial. É fundamental você ter uma calculadora na mão. Divide 13 por 25. Vai dar esse valor aqui na calculadora. Para a gente saber a resposta em porcentagem, você só precisa multiplicar por 100. Você vai chegar em 52%. Então, eu já sei que o João acertou 52% das tentativas dele. Tá, vamos fazer Marcelo agora. Mesma coisa. 12 de 24, que vai dar 0,50, que eu multiplico por 100 para visualizar minha resposta em porcentagem. E vou chegar em 50%. Tá certo? Bom, aí fica fácil responder, né? Quem é que teve um desempenho melhor? Claro, quem teve mais porcentagem aqui. No caso, foi o João. Mesma coisa nesse exercício da Mariana. Ela acertou 23 de 40 questões de matemática e a Júlia acertou 29 de 50. Vamos ver quem teve o melhor rendimento? 23 de 40, a hora que eu divido vai dar esse valor, 0,575. Multiplico por 100, é só você fazer direto na calculadora vezes 100, que vai chegar em 57,5%. Então, de novo, você divide na sua calculadora, digita aí 23 dividido por 40, vai dar isto, vezes 100, que é esse resultado aqui em porcentagem. Calculei Mariana, agora vamos calcular Júlia. Júlia fez 29 de 50, que vai dar 0,58, que vezes 100 é 58%. Quem é que teve o melhor rendimento? Júlia. Muito bem. Tranquilo? Bom, vou dar um recado agora. Eu fiz alguns exemplos de alguns modelos de exercícios que você tem aí. Agora, você precisa realizar todos da unidade 5 que também tratam do mesmo assunto, tá? Faça os seus exercícios e confira depois no final da unidade se você acertou. Mas todos os exercícios da unidade 5 são iguais a esses que eu fiz da unidade 4, tá bom?
Boa sorte e boa prova! Mais uma vez, se você gostou do nosso vídeo, curte o nosso canal lá no YouTube, clica no joinha, que a gente vai saber que o vídeo te ajudou. Sempre procure acessar o nosso Facebook, que tem várias informações sobre a escola. E realize todos os exercícios que o seu roteiro está pedindo, porque eles vão te ajudar a estudar.